Vou dar início hoje, então, a essa série do mês de fevereiro. Vamos falar sobre esse tema, tudo ou nada. O convite, como o vídeo já sugeriu, é a gente fazer uma análise, talvez não só da Bíblia, que o texto, o vídeo ele é meio específico, né? Parece que a gente está falando só acerca da Bíblia, mas nós vamos trabalhar várias áreas da vida cristã, mostrando que o Evangelho, viver o Evangelho, não é algo para a gente viver pela metade. Se a gente não viver tudo, a gente não está vivendo nada. Se a gente não experimentar de toda a verdade, a gente está vivendo uma mentira. Se nós não vivermos toda a integridade que o Evangelho espera de nós, cristãos, nós somos diferentes daquilo que Deus esperava. E assim, cada tema, assim, cada domingo que nós formos trabalharmos, eu vou tentar pegar uma dessas ideias e desenvolvê-las a partir de uma análise bíblica. A partir de uma análise bíblica e, diga-se de passagem, profunda. Hoje nós vamos falar sobre a verdade. E quando eu vi esse vídeo pela primeira vez, ele faz parte de um material que eu compro, e aí esse vídeo eu resolvi trabalhar a ideia em cima dele. Convidei outros 3 pastores que estão trabalhando comigo essa mesma série. Alguém já me falou, pastor, o tema que você postou no Facebook está igual ao do outro pastor, né? Pastor Eric, da Betel, lá em Americana, está trabalhando comigo nessa série. Pastor Edmar, da Nova Vida, aqui na Industrial, trabalhando nessa série. E o pastor Robert, da Igreja Evangélica, vai trabalhar essa série mais para frente. Felizmente, ele sofreu um acidente no meio da semana. Lembrem de orar por ele, é um grande amigo, está internado aqui na Unimed, por coincidência, no mesmo quarto que o seu Eurípides, o que me ajudou muito, porque eu fui visitá-los, então já visitei todo mundo, né, de um quarto só. Mas lembre de orar por eles, também pelo seu Eurípides também, que está se recuperando da queda. E então, não só eu, mas outros pastores, a gente está trabalhando junto, a gente estuda junto, a gente desenvolve tudo junto, compartilhando. O Neto também, era para participar do grupo, mas ele não pôde. Mas quem sabe mais para frente a gente trabalhe junto algumas ideias, o que é bom, porque a gente faz muitas pesquisas e todo mundo ao mesmo tempo, a gente acaba evoluindo muito mais as ideias. Mas quando eu vi esse vídeo, eu pensei na caixinha de promessa. Você já teve a caixinha de promessa? Aqui são os temas que eu vou trabalhar. A caixinha de promessas. Eu sempre fui um sério crítico da caixinha de promessas. É óbvio, todo mundo fala, né? E isso eu já ouvi algumas vezes e até concordo com certas ressalvas. Bom, mas se a pessoa não vai ler nada da Bíblia, pelo menos na caixinha de promessas, lê algumas partes da Bíblia. É verdade. Isso é verdade para aquele que não é cristão. Porque, sinceramente, para quem é cristão, viver de caixinha de promessa é a mesma coisa que você viver só de sobremesa. Porque, em vez de almoçar, comer um bifão com batata frita, arroz, feijão, macarrão, essas coisas que dá sustância, você só viver de bombom, de quindim, de mousse de maracujá. Dá para sobreviver assim? E caixinha de promessa, infelizmente, é um pouquinho disso. Porque um exemplo de algumas caixinhas de promessa. Você já viu isso aqui? Senhor, minha força e minha fortaleza, meu abrigo seguro na hora da adversidade. Jeremias 16, 9. Caixinha de promessa. A promessa bonita, né? Gostoso da gente ter. Você vai lá, tira lá, sorteia, né, a palavra do dia e aí você sai com essa promessa. A outra promessa aqui, ó. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Caixinha de promessa, uma promessa bonita, uma promessa legal. Outra, essa é famosa. Não, essa é famosa. Quem nunca viu essa daí na caixinha de promessa? Tudo posso naquele que me fortalece. Muito bom, né? O problema da caixinha de promessa, que você pega a Bíblia, apaga tudo aquilo que é complicado e pega as coisas gostosas, a sobremesa, e faz uma seleção apenas delas.
Por exemplo, você nunca vai ver numa caixinha de promessa o texto que vem antes de Filipenses 4:13, 4:12, que diz: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Dá-lhe promessa. Isso você não vai achar lá. Você não vai achar na caixinha de promessa essa promessa. Neste mundo vocês terão aflições. Vai ter. Pode ter certeza que vai ter. Você não acha. Caixinha de promessa tem essa dificuldade. Mas, embora isso seja até inocente de falar, a verdade é que fazemos isso com as Escrituras. Fazemos. Pegamos a Escritura Sagrada, abrimos e passamos um pincel atômico em tudo aquilo que é complicado de engolir e tudo aquilo que é difícil de digerir, tudo aquilo que nós não concordamos. Aquelas coisas que são legais, a gente pega. Mas quando a gente vê Jesus Cristo mandando você perdoar uns aos outros, uns você perdoa, outros não. Quando a gente pega as Escrituras Sagradas e a gente entende, por exemplo, que você precisa dizimar, faz parte daquele que é cristão, que participa de uma igreja, que é membro dessa igreja, a gente entende que, olha, aí a gente começa a relevar. No Antigo Testamento, no Novo Testamento nem parece a palavra dízimo, sabe, olha, e a gente vai mexer, passa um pincel atômico. Existem coisas na palavra de Deus que são difíceis de engolir. E essas, eventualmente, e quando for conveniente, a gente apaga. Eu queria trazer para a gente, poder refletir sobre isso, um texto que fala sobre a palavra, um texto que está lá em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos falar hoje sobre a verdade. Porque essa série tem essa proposta. Nós vamos falar sobre valores absolutos, exatos, verdadeiros. Não há confusão. É sim, sim ou não, não. Numa sociedade que é completamente relativa. Você tem a sua verdade, tem o seu jeito de crer, tem a sua forma de viver a sua vida cristã e ninguém tem nada a ver com isso. Para um cristão, tem gente que tem a ver com isso sim. E a primeira delas é o próprio Deus. E por isso nós vamos ouvi-lo, inspirado, e que inspirou Paulo e escreveu esse texto. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Isso é Paulo falando para Timóteo. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sua doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Aqui. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Esse é o apóstolo Paulo falando para Timóteo, falando acerca desta verdade que nós podemos traduzir e até julgar alguns sinônimos aqui nesse texto, que às vezes aparece como verdade, às vezes aparece como doutrina. O apóstolo Paulo está falando acerca do evangelho e da pregação que ele e os demais apóstolos faziam, o que no futuro acabou se compilando no Novo Testamento. Quando Paulo escreveu essa carta, o que eles tinham era o discurso que ia passando da boca de um ao ouvido do outro, da boca de um ao ouvido do outro. Assim, a igreja primitiva foi sustentada em doutrina, através da pregação dos apóstolos. É esse conjunto de doutrinas que eles ensinaram
nas cartas, nos evangelhos, foi com o tempo compilado no que nós temos hoje como Novo Testamento. O apóstolo Paulo está falando desse conjunto de doutrinas, que sempre teve amarrado também ao Antigo Testamento, que nenhum dos apóstolos jamais dispensou. Mas ele então vem falar sobre essa verdade. A verdade, para Paulo, não só no contexto dessa carta, mas nas epístolas, ou quando nós vemos as vozes de outros apóstolos, a gente pode entendê-la como algo absoluta. Não existe na Bíblia meia verdade. O que a Bíblia chama de pecado é pecado. Não tem outro nome. O que a Bíblia chama de puro, santo, reto, é puro, é santo, é reto. Aquilo que a Bíblia te orienta como pai de família é o que você tem que fazer quando pai de família. Quando você não faz, você não está de acordo com Deus e está em pecado. É simples assim. Como a Bíblia diz para você ser profissional, é como você tem que ser. E quando você não é, como a Bíblia diz, você está fazendo do jeito errado. E é pecado também. Então, a verdade, ela é absoluta. Não negocie a verdade. Não faça uma relativização da verdade. Não existe uma verdade relativa. Ela só é absoluta. Ela é o que ela é. A verdade, ela é completa. Essa é uma outra realidade que a gente percebe quando nós lemos as Escrituras. Entendendo aqui a verdade como a própria Bíblia. Ela atinge toda a história, ela atinge toda a situação. Não há nada que ficou para trás. É interessante algumas figuras que a gente tem da Bíblia, em que, olhando para o próprio livro, por exemplo, em Apocalipse, o anjo, aliás, João vê o livro escrito por dentro e por fora, para dizer que ele está acabado, está encerrado. Toda a verdade já foi revelada. Por isso que não existem novas revelações, não existe nada que complete as Escrituras Sagradas. O que está na Bíblia já está na Bíblia. Não existe uma revelação de alguém, algum profeta moderno aí, eis que vos digo e vos falo, o Senhor está me dizendo. Não, isso é balela, isso é mentira, isso é charlatanismo, não tem outro nome. Porque a Bíblia já está completa, ela é toda a verdade. Mas sendo toda a verdade, ela é para todos também. É porque às vezes a gente acha que a Bíblia é para uns, mas não é para a gente. A Bíblia, ela funciona para fulano, mas não funciona para mim. A Bíblia funciona para o pastor, porque o pastor estuda, o pastor prega, mas para mim não. A Bíblia, e quando eu falo funciona, eu estou dizendo para eu me relacionar. Quem precisa ler a Bíblia todo dia? O seminarista que está estudando, o professor da escola dominical que está preparando aula, quem mais? Os presbíteros que de vez em quando dão instruções. No meu dia a dia, na minha correria, eu sinto muito, não dá tempo, eu não tenho condições, eu tenho uma dificuldade, e aí você vai botar desculpa, e se você quiser, a lista é grande. Acontece que se a gente cantou verdadeiramente, reina em mim, seja o centro, e se aquelas palavras que você cantou são verdadeiras, então, meu querido, deixa eu dizer para você uma coisa. A prioridade da sua vida é se relacionar com Deus. E isso vem antes do seu trabalho, isso vem antes do seu ganha-pão, vem antes da sua casa, vem antes do seu hobby, vem antes do seu Facebook, vem antes do seu PlayStation, vem antes de tudo. E por fim, a verdade é urgente. Porque existem cristãos que esperam atingir um nível de descanso quase que eterno para começar a se envolver com Deus. Eu estou muito jovem agora, eu estou muito novinho, estou muito adolescente, agora não é hora, agora eu quero me divertir, agora eu quero brincar. Quando eu for velho que nem meu pai, quando eu for velho que nem meu avô, aí eu não vou ter o que fazer mesmo, aí eu vou para a igreja.
ela é urgente. É urgente para mim, é urgente para você, é urgente para todos nós. Ela não é algo para você esperar algo na sua vida resolver, para você começar a se relacionar. Não é para você esperar algo acontecer para então, olha, se Deus responder as minhas orações, ou quando Deus fizer isso na minha vida, ou no dia que a minha vida estiver caminhando desse jeito, o dia que eu trocar de emprego, o dia que eu trocar de carro, o dia que eu tiver filho, o dia que meus filhos não precisarem mais tanto de mim, o que nunca vai acontecer. Não, é urgente. E o texto de Paulo vai nos ajudar a refletir sobre todas essas condições ou situações da verdade. Por que ela é urgente? Paulo escrevendo para Timóteo já mostra em alguns pontos para a gente dessa urgência. Eu exorto solenemente. O apóstolo Paulo aqui, ele tem na sua voz, talvez, um grito de desespero, porque essa é provavelmente a última carta que ele escreve para Timóteo. É o último contato que ele vai ter com Timóteo. Essa forma de escrever, essa maneira, é como se fosse um último pedido. Timóteo está ouvindo do apóstolo Paulo alguma coisa, mais ou menos assim. Timóteo, meu querido, de tudo que eu já falei para você, presta atenção, que isso é muito importante. Não dá para esperar. Não vacila com a palavra. Não vacila com o evangelho. Não vacila com isso. Eu exorto solenemente por tudo que é mais sagrado. Presta atenção nisso. E ele 2 vezes ainda vai dizer: esteja preparado a tempo e fora de tempo. Pois virá o tempo em que não mais suportarão a sã doutrina. A verdade é urgente. A questão que eu falando só de verdade, parece que eu estou falando da Bíblia como se ela fosse um elemento aleatório. Aonde está essa verdade? O que é essa verdade? Como a gente se relaciona com ela? O apóstolo Paulo, quando está escrevendo para Timóteo, ele vai esclarecer todas as perguntas que Timóteo poderia ter a respeito disso. Uma delas, provavelmente, o que fazer então com essa verdade? E o apóstolo Paulo responde: pregue a palavra, pregue a doutrina, pregue essa verdade. O pregar, aqui que o apóstolo Paulo está trazendo, a palavra no grego traz a ideia de arauto. É algo que tem que ser dito de forma pública. Porque tem gente que crê na verdade, mas prega a verdade para si, para algum conhecido talvez, 1 ou 2 na vida, mas essa verdade ela não é constantemente pregada no dia a dia. Aqui, Paulo está dizendo para Timóteo de uma forma pública: torne conhecido na sua vida essa verdade. Não esconda. E aqui, talvez, fazendo eco com o que Cristo já havia dito, você não pode iluminar a casa se ficar debaixo da cama. Deus nos chamou para ser luz. A luz tem que ser colocada no alto. Ela tem que vencer as trevas. Ela tem que ficar no alto para acabar com as trevas. Nós temos que ser colocados no alto. Essa mensagem tem que ser colocada no alto, aliás. Ela tem que ser a primeira coisa que aparece na nossa vida. Quando as pessoas nos conhecem, quando as pessoas nos conhecem no trabalho, na escola, na rua, na vizinhança, na padaria, no banco, aonde quer que esteja, ela não precisa ser. Eu não estou falando daquela verdade, aquela situação em que você conhece pessoas que você nunca viu na vida, e você fala assim: você já ouviu falar de Jesus Cristo? Posso te dar um panfletinho? Não, essa verdade ela não está necessariamente ligada ao carisma, ao relacionamento, à vida. Ela é algo quase que descartável até. Não. Deus nos chama para quem te conhece, conhecer a verdade que você conhece. Quem te conhece precisa conhecer a verdade que você conhece. É isso que nós fazemos com a verdade, torná-la pública. Quem te conhece
conhece a verdade que você conhece acerca de Deus, acerca de Cristo, acerca da salvação, acerca daquilo que Ele fez na sua vida, acerca das mudanças na sua vida, de quem você era e quem você passou a ser depois que você se relaciona com Deus, e como Ele mudou você e transformou você numa pessoa melhor. As pessoas que te conhecem sabem que você é um bom pai, é uma boa mãe, é um bom profissional, porque Deus transformou a sua vida. É óbvio. Existe um passo anterior desse. Você é de fato um bom pai, uma boa mãe, um bom profissional. Você é excelente naquilo que você faz, você dá um bom testemunho, e aí sim as pessoas sabem que você dá esse bom testemunho por causa do que Deus fez na sua vida. Não adianta você viver uma verdade e as pessoas não saber quem é o autor dela. Deus te chama para ser um arauto. Quem te conhece? Conhece a verdade que você conhece? Se não, isso é urgente. Solenemente. Presta atenção nisso. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Engraçado que o apóstolo Paulo coloca isso no imperativo. E aqui entra o nosso relacionamento com a verdade. Como eu disse, ela é absoluta. Então eu não estou dando uma sugestão para você. Isso não é uma sugestão. Não é algo para você chegar em casa e pensar assim, eu vou ver se eu começo a fazer isso que o pastor falou. Vamos ver se vai funcionar, eu vou tentar. Talvez no ano que vem, talvez no mês que vem, talvez quando eu acabar a academia, talvez quando eu acabar a faculdade. Isso não é uma sugestão para você. Isso é palavra de Deus e isso é verdade. E a verdade está dizendo para você, pregue a palavra. Não é uma escolha. Para quem é discípulo de Jesus, não é uma escolha. É o que a gente faz. Mas a outra pergunta que talvez pudesse surgir na mente de Timóteo, mas como proclamar essa verdade? É a segunda coisa que eu quero falar com vocês. Como eu proclamo essa verdade? Como eu faço isso? Como eu faço que as pessoas conheçam aquilo que eu conheço acerca da verdade? E existem 4 imperativos ainda. O primeiro imperativo, pregue a palavra. Existem outros. Esteja preparado. Para você estar preparado, é preciso conhecer essa palavra. Não dá para você falar de uma verdade que você não conhece. Você já foi numa loja comprar um produto e o vendedor não conhecia o produto que estava te vendendo? E aí ele começa a falar aquelas coisas genéricas. Não, olha, esse produto é muito bom. Tá, você está vendendo, no mínimo ele é bom, né? É novo, pelo menos isso. Mas quais características técnicas dele? Olha, ele liga na tomada, tem um botão de power aqui que eu estou vendo, olha, você aperta o botão, ele liga, e você percebe que o cara está perdido. Às vezes, a verdade das escrituras em nós é assim. Porque a gente não conhece profundamente. Não nos relacionamos com a verdade. Como vamos estar preparados se não nos relacionarmos com ela? É por isso que no mês de março, 4 de março precisamente, eu quero começar com vocês uma jornada de leitura diária da Bíblia. A partir de 4 de março, a gente começa o período chamado de Quaresma. São 40 dias até a Páscoa. E eu quero convidar você a ler comigo os 4 evangelhos em 40 dias. A gente já tem o livrinho prontinho, isoladinho com os 4 evangelhos. Cada dia está marcadinho, o primeiro dia, nós vamos ler juntos. E está lá o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, até o 40º dia. Isso vai precisar de um pouquinho de investimento, custa R$7 o livrinho, mas a gente pode fazer um pedido com todo mundo que quiser. Nós vamos ler junto a Bíblia. Eu quero ler com vocês.
Eu não quero mais ler a Bíblia sozinho, às vezes. Porque eu leio, eu convido vocês para ler, eu leio, mas eu não acompanho vocês na leitura. E eu fiquei pensando, caramba, eu falo tanto para vocês lerem a Bíblia, acho que sermão sim, sermão não, eu estou falando para vocês lerem a Bíblia. Ou sim, sim, né, Dirceu? Quase sempre eu estou dizendo isso. Precisamos ler a Bíblia, mas eu quero ler com você dessa vez. Vamos ler junto, eu e vocês, os mesmos textos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos. Já conversei com os líderes dos adolescentes, nós vamos tentar fazer os teens todos ler também. Você, sua esposa, seu marido, seus filhos. Quem sabe a gente possa fazer isso junto. Para estar preparado, nós temos que ler, precisamos conhecer, precisamos saber. E o apóstolo Paulo, ele transcende o ato temporal. Não é estar preparado para o dia, porque não estamos falando de um vestibular, não estamos falando de uma prova. Você não se prepara para um momento, você se prepara para a vida. Você se prepara primeiro porque é bom conhecer a Deus, é bom se relacionar com Ele, mas nós nos preparamos porque a todo momento, a tempo e fora de tempo, temos que estar preparados sempre. Além desse imperativo, tem outros 3 que se relacionam: repreenda, corrija e exorte. A gente confunde às vezes eles. Eu vou tentar separar para vocês terem uma ideia, tá bom? Repreender é dizer que está errado. Quando alguém que vive debaixo da sua tutela, um filho, um sobrinho, alguém por quem você se responsabiliza, um amigo com quem você tem um laço de amizade, alguém que você ama, está agindo errado, você repreende. Repreende. É preciso denunciar pecados. Temos que fazer isso. É ruim, é difícil às vezes. As pessoas não entendem, ninguém gosta de ouvir que está errado, mas às vezes a gente precisa dizer isso. E quando eu digo às vezes, é porque às vezes percebemos, porque sempre que vemos, temos que ser aqueles que dizem que algo está errado. Porque o pecado precisa desaparecer de algum jeito. E nós somos, às vezes, instrumentos para fazer isso. Mas interessante que Paulo não diz apenas repreenda, porque dizer que está errado, dar as costas e ir embora, é até fácil. Tá certo que você vai acabar perdendo a amizade fazendo isso, né? Porque só fala que está errado e tchau, vaza. Coisa feia, não vai dar certo. Por isso que o apóstolo Paulo continua dizendo, corrija. Corrigir é mostrar a direção. Você diz que está errado e mostra a direção. Essas 2 ações que o apóstolo Paulo traz para nós também estão no imperativo. Repreenda e corrija. Mas olha que legal. Exorte. Exortar é justamente a ação conjunta de repreender e corrigir. Quando nós repreendemos e corrigimos, estamos exortando. A exortação, ela vem da ideia de você recuperar alguém que está fazendo algo que não devia. E quando você faz isso, você ganhou o irmão, assim diz Jesus Cristo. Só que o apóstolo Paulo traz para a gente um adjetivo. Ele adjetiva essa ação. Exorte com toda paciência e doutrina. Um dos comentaristas teólogos que comentam esse texto, Hendrickson, ele diz que o apóstolo Paulo aqui traz um tom paternal. O pai, quando corrige o filho, ele faz de tudo para não perder o filho. É paterno. É acolhedor. O pai, quando corrige o filho, ou a filha, sofre junto com eles, chora junto com eles, sente o erro em si mesmo. Quando o pai é chamado na diretoria da escola, porque pegaram o filho dele colando na prova, o pai vai com vergonha, porque é como se ele tivesse colado na prova. É esse o tom de quem exorta. Quando você vai ter que chamar a atenção de alguém querido, alguém que você ama,
e dizer que ele está errado. Isso é pecado. Lembra? A verdade é absoluta. Não existe meio pecado, não existe mais ou menos, não existe desculpa para pecado. Pecado é pecado, não se justifica pecado. Pecado é pecado e desagrada a Deus. E mostra a direção. Olha como que faz certo. Olha qual é o caminho certo. Veja o que você deveria fazer. O pai faz isso com peso no coração. E você, quando tiver que fazer isso com um amigo, precisa sentir esse mesmo peso, essa mesma dor. É como se você também tivesse errado. É como se você também tivesse pecado. É como se fosse um fracasso seu. Quando a gente vai com esse coração exortar, corrigir alguém, quando a gente vai com esse coração ajudar alguém que está fazendo as coisas erradas, nós somos paternais. E a gente está fazendo o que a palavra diz. O nosso problema é que muitas vezes a gente gosta de corrigir, dar a direção, mas temos uma dificuldade em colocar o dedo na ferida, apontar o erro. Ou apontamos o erro e vazamos para não ver o estrago, porque dá trabalho. Amar pessoas dá trabalho. Acompanhá-las, corrigi-las dá trabalho. Porque na perspectiva bíblica, corrigir não é uma coisa que você faz como uma cartilha. É andando junto, é caminhando junto. Ou seja, você se torna um pouco responsável pela pessoa que você repreendeu. Quando você repreende, você precisa corrigir. E aí significa que você vai ter que andar com ela um tempinho, até que ela perceba. Seu colega no trabalho precisa de uma ajuda, porque não está fazendo direito o trabalho dele, porque está sendo desonesto com a empresa. Você vai colar do lado dele, vai andar com ele um tempo, vai perceber a falha dele. Quando se sentir seguro para dizer, vai dizer que está errado, isso não é certo. Ele vai virar a cara com você um dia, 2 dias, 3 dias, mas você vai estar ali orando por ele, vai estar continuando cumprimentando ele, vai continuar próximo dele, até que ele vai abrir um espaço. Mas como eu vou fazer certo isso? Caminhe com ele. Com seu filho está pisando na bola, está fazendo algo que não devia, está agindo de forma incorreta, corrige, mas caminhe ao lado dele. Não adianta você, às vezes pais, a gente acaba sendo negligente com isso. A gente diz que está errado, dá as costas e larga a criança chorando para trás. E não é assim que faz. A gente senta no chão, chora junto e ensina ela a caminhar direito. Não cola na prova. Vamos estudar junto. Você não estava preparado? Foi falha minha, eu vou estudar com você agora. Vamos estudar junto? É assim que Paulo ensina. Não é tão simples, mas é um processo. Essa é a verdade desse texto. Mas por que a gente vai se envolver com tudo isso? Qual o motivo? Por que razão? Fala sério. Não é muito mais fácil só ir na igreja, assistir o culto, cantar umas músicas legais, voltar para casa e viver a vida de um jeito bem tranquilo, que nem todo mundo faz? Dá trabalho fazer essas coisas. Qual é a razão? O apóstolo Paulo vai dizer que virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. O tempo aqui não significa um tempo cronológico. O apóstolo Paulo falando que dali um século não suportariam essa doutrina. E aí viriam as heresias na igreja. Mas depois de um século a gente tem o período patrístico, que justamente corrige as heresias, monta o cânon do Novo Testamento e as pessoas voltam a ler a palavra. Mas depois de um milênio, a gente tem novamente, um pouco mais de milênio, 1400 anos, a gente tem de novo a igreja
enfiado em heresias mais uma vez? Será que Paulo estava falando do primeiro tempo, do segundo tempo, e a gente vai rodando de tempo em tempo? Eu acredito que não. Eu acredito que o tempo que o apóstolo Paulo está falando aqui não é cronológico, não é um tempo na história, mas é um tempo na vida das pessoas. Se você parar para pensar e pegar, por exemplo, uma criança. A criança ela vem com você para a igreja. Ela te acompanha. Às vezes ela não gosta de ficar no culto. Às vezes ela fica impaciente no culto, fica impaciente para ir na igreja. Ah, tem que acordar cedo, domingo, aliás, quando está mais adolescente, né? Acordar cedo, já acordo cedo todo dia, no domingo também. Haverá um tempo em que não suportarão mais essa doutrina. Enquanto suportam, e é isso que Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, agora quem está contigo suporta, aproveita e ensina, porque agora eles aprendem, porque vai chegar um tempo em que eles talvez não queiram mais aprender. Vai chegar um tempo em que eles vão começar a ter as próprias ideias e não vão mais querer confiar. Se não se relacionar agora, com o tempo, vão se desapegar. E olha só como isso é crescente. Pelo contrário, sentindo coceira no ouvido, seguindo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmo. Coceira no ouvido aqui é sentindo um comichão, sentindo irritação. Tem gente que com o tempo está indo para a igreja, mas com o tempo começa a se irritar, porque a verdade incomoda. Começa a se irritar. E aí, não gosto de ouvir isso. Pastor fala de pecado. Pastor fala que eu estou errado. Pastor fala que eu tenho que mudar. Eu não quero. E aí, começa Bom, a diferença é que você está saindo do estado passivo, aqueles que estão ouvindo, e passa a ser aquele que procura depois. Ele vai para o estado ativo, onde ele começa a selecionar agora. Agora ele começa a procurar aquilo que convém. E aí, juntam mestres para si mesmo. E apóstolo Paulo, quando escreveu esse texto, jamais imaginou que um dia na história humana, seria capaz de você entrar num navegador e digitar o nome de alguém que você gosta e selecionar apenas mensagens de quem fala aquilo que você gosta de ouvir. Isso não era uma realidade para o apóstolo Paulo. Mas como esse texto é atual. Como se não bastasse, nós podemos hoje nos locomovermos com facilidade e irmos até os lugares que nos agradam, cultos do jeito que a gente gosta, pastores que falam do jeito que a gente gosta, que falam mensagens que nos agradam. Olha a caixinha de promessa numa situação macro agora. A gente ainda pode ir para a internet e nos acharmos espiritualizados ouvindo pastor que prega no YouTube. E eu queria dizer uma coisa para você muito séria, como pastor de vocês. Mensagens na web podem ser muito boas, podem ser edificantes, mas eles não são o seu pastor. O seu pastor é quem sabe o teu nome. O seu pastor é quem conhece a sua história. O seu pastor é quem senta do teu lado, põe a mão no teu ombro e chora com vocês. Eu não me importo de ouvir vocês, saber que vocês ouvem outros pastores, mas eu vou ficar muito chateado se um dia vocês me trocarem por esses pastores da web. Eu estou designado para estar aqui nessa igreja para ser o seu pastor. E eu quero estar do teu lado quando você precisar. Posso não ser perfeito, e estou longe de ser perfeito. E sou o primeiro a reconhecer que não sou. Mas eu quero estar do teu lado. E eu que te conheço. Eu sei, cada um de vocês, quem são, aonde mora, o que vive e o que passa. Eu oro por vocês. Eu me importo com vocês. E Deus me colocou aqui para ser o pastor de vocês. Não me troque por um pastor de internet, por favor. Tadinho, né? Alguém soltou uma lágrima aí? Não? Eu tinha, tinha preparado para isso. Bom, eles, olha como está gradual, tá? Primeiro, não vão suportar e vão sentir comichão. De repente, vão sair por aí buscando mensagens e ambientes que lhes são agradáveis. E aqui o apóstolo Paulo já está dizendo que são contrários à verdade, ok? E eles se recusarão a dar ouvidos à verdade.
Porque daí chega num ponto em que não volta atrás mais. Chega um ponto que não quer mais ouvir. Chega um ponto que já se instalou uma outra verdade dentro deles, que não é a verdade de Deus, mas que o convence do contrário. Ah, o seu pastor fala que é pecado, mas não é. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando esse texto foi escrito, e eu ouvi um teólogo uma vez, no Jô Soares, questionando o apóstolo Paulo, dizendo que algumas coisas que o apóstolo Paulo dizia era apenas cultural. Hoje, não é mais essa a verdade. Porque se o apóstolo Paulo vivesse hoje, ele teria escrito outra coisa. Mas a palavra de Deus, que é verdade, diz que Deus não muda. Diz que ele é absoluto. Olha como é sutil. E voltando-se então, e esse é o último grau da apostasia, é onde chega assim a decadência espiritual mesmo. Começa a acreditar em fábulas, mitos e coisas que não existem. Agora você entende por que a gente tem que se envolver com isso? Pais, vocês entendem por que vocês têm que ser ímpetos com a verdade para com os seus filhos, inculcando, insistindo. Eu preciso fazer um parênteses aqui. Uma mãe me perguntou, segunda ou terça, Fernando, quando a gente estava reunido, os teens, terça-feira, uma mãe me perguntou, adolescentes, como eu faço? Porque eu quero ler a Bíblia, mas chega na vez dele ler e não quer, está com sono. Eu quero ensinar, mas ele quer jogar o videogame. A gente, como pai, a gente tem vontade de fazer, mas a gente luta contra uma resistência. E aí, como a gente faz? E eu disse para ela que a sabedoria bíblica ensina para a gente, já no Antigo Testamento, quando diz ensina a criança no caminho que deve andar, a gente pega o ensino e traz para o nosso tempo como se fosse apenas uma atitude pedagógica, do tipo você pega uma cartilinha e diz, é assim que faz, ponto. Mais ou menos como você colocar uma placa de não pise na grama. E isso é suficiente para ensinar. Eu levo na escola dominical, eu levo na igreja, e isso está bom. Mas não, o ensino no Antigo Testamento era caminhada, porque se ensinava andando junto com a criança. Quando o pai ia para o trabalho e levava o filho que ia substituir, ia trabalhar com ele, andando pelo caminho, ele ia recitando o Antigo Testamento. O filho ia ouvindo e ia vendo o pai agindo e cumprindo o que o Antigo Testamento dizia, o que o Pentateuco falava. E assim o filho ia aprendendo. Chega um momento na vida de todo filho que ele vira rebelde às vezes. Às vezes, tem filho que não passa por isso ao extremo, alguns são, mas todo mundo questiona uma hora. Mas quando ele passa por dificuldade, o filho olha para trás e lembra do que ele aprendeu no caminho. Ele não apenas aprendeu como uma instrução, ele viu com os seus olhos. Ele viu o seu pai se ajoelhando, orando. Ele viu a mãe suplicando. Ele viu a família pedindo socorro a Deus. Ele viu eles obedecendo os mandamentos e ele percebeu que foi assim que a sua família teve uma vida feliz. Quando ele tiver as próprias experiências e fizer escolhas que trazem tristeza para o coração, a pergunta que vai surgir no coração dele é a pergunta do filho pródigo. Quantos na casa do meu pai estão felizes, estão bem? Até os empregados estão melhor do que eu. Então eu vou voltar e vou começar a pegar aqueles ensinamentos dos meus pais e vou colocar em prática. É assim que ele não se desvia do caminho. O apóstolo Paulo traz para a gente um retrato do que será o contrário disso. Esse é o fim. Mitos, fábulas e histórias que não existem. Mas temos ainda uma última pergunta. Aliás, agora uma aplicação, então. Algo que o apóstolo Paulo termina e encerra o texto.
haja com graça e verdade. Haja sem H, porque é de agir mesmo, tá? Agir com graça e verdade. Por quê? Você, porém, seja sóbrio em tudo. A palavra sóbrio aqui, a gente foi traduzida apenas por essa palavra, mas ela é um pouquinho mais ampla do que isso. A palavra sóbrio aqui pode significar. Peraí que eu anotei aqui bonitinho. Gente, eu escrevo rapidão, depois eu acabo não entendendo direito. Sóbrio, tranquilo, racional, alguém estável, alguém que para e pensa, alguém que não age com gravidade, não age com uma energia raivosa. Sóbrio, paz no coração. Você, porém, seja sóbrio em tudo. Suporte o sofrimento. Porque, essa é outra que não está na caixinha de promessa. Porque dá trabalho viver a verdade. Porque dá trabalho querer essa verdade em nós. Porque dá trabalho educar nossos filhos de acordo com essa verdade. E muitas vezes você vai ver uma resposta raivosa para com você. Muitas vezes as pessoas vão se voltar contra você. Muitas vezes vão te julgar, muitas vezes vão te até incriminar por você dizer a verdade. Suporte os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o teu ministério. Duas coisinhas aqui. A obra do evangelista, aquele que evangeliza, de evangelho, que é a boa nova, a pessoa que traz a boa nova, no Antigo Testamento era a pessoa que anunciava que um novo rei estava no trono e a guerra havia cessado, e essa era a boa nova. Existe um soberano no trono, existe um Cristo que assumiu o trono, e essa é a boa nova. Agora, não somos mais escravos desse mundo, mas somos aqueles que são alcançados pelo Cordeiro, por esse novo rei. Essa é a boa nova. Mas, além de fazer a obra do evangelista, a gente tem que cumprir plenamente o ministério. Porque o apóstolo Paulo pega a ação do evangelista e traz agora para uma realidade holística. Porque o ministério não é apenas uma coisa que a gente faz. Mas cumprir plenamente o ministério, cumprir plenamente essa obra, atingir ela em todas as áreas da nossa vida. Ou seja, a verdade não muda apenas o seu vocabulário, não muda apenas o seu jeito de vestir. A verdade, ela não muda apenas o lugar que você passa a frequentar todo domingo de manhã. Porque muitas pessoas entendem que a mudança que acontece na nossa vida são apenas essas coisas. Mexe na tua agenda, nos teus horários, só. Na tua roupa, no teu vocabulário. Coisas explícitas, visíveis. Mas não, é pleno. Todas as áreas da nossa vida são atingidas e todas elas são foco de evangelismo. Assim, Paulo cumpre plenamente o seu ministério. E aqui a gente pode lembrar, porque eu trago a ideia de graça e verdade, que é esse contraponto entre ser sóbrio e ser aquele que anuncia o evangelho e cumpre o ministério. Não dá para você fazer uma coisa, verdade, sem a graça. E não dá para agir com graça sem a verdade. Jesus Cristo, ou João escrevendo acerca de Jesus Cristo, 1 João 1,14, vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. No 17, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade por intermédio de Jesus Cristo. É graça e é verdade. Agimos com essas duas ações para poder cumprir plenamente o nosso ministério. E a pergunta talvez que fica é então a verdade. O que é essa verdade? A Bíblia? As doutrinas? Sim. Mas a verdade também é uma pessoa. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A verdade é Cristo. A verdade não é apenas para se conhecer, a verdade é
para se relacionar. Ele é a verdade. Por isso, quando falamos da verdade, nós falamos de alguém também. Anunciamos Jesus, anunciamos Cristo. E assim eu quero concluir, lembrando do primeiro versículo desse texto. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino. A manifestação de Cristo. Ele voltará. Essa é a certeza que nós temos. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, é urgente viver, conhecer, anunciar essa verdade. Não é nada mais do que apenas a verdade. Não é nada além do que o próprio Cristo.